E agora vamos com a nossa primeira entrevista do Jornal da Rede Alesp. Vamos falar sobre um tema bem polêmico, que é o excesso de informação. Será que ele pode virar doença? Segundo estudo publicado na revista científica Nature, o comportamento de assistir à TV, usar o celular, navegar na internet, enviar mensagens tudo ao mesmo tempo, está associado a lapsos de atenção e esquecimentos. Uma pesquisa feita pelo Instituto Ipsos já comprovou que 7 em cada 10 brasileiros possuem esse hábito. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a professora Vivian Rio Stella. Ela é doutora em Linguística. Bom dia, professora. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos que estão nos ouvindo aqui e vendo também. Espero poder contribuir para essa discussão tão necessária sobre comunicação, excesso de informação, enfim, a gente está muito infoxicado também, né, nesses tempos de pandemia. Contribuirá com certeza, professora. E para abrir aqui esse nosso bate-papo, gostaria de saber o seguinte: afinal, como é que podemos conceituar uma comunicação eficiente, professora? Bom, comunicação eficiente, um primeiro critério é aquela comunicação que adequa ao contexto. Então, cada cenário é diferente, uma entrevista ao vivo é diferente de uma entrevista gravada, é diferente de uma reunião, diferente de uma reunião com muita gente no mundo virtual ou com pouca gente. Então, adequar ao contexto é essencial. E aí isso tem a ver, claro, com a abordagem que você vai fazer, com o objetivo daquele encontro. E a gente percebe muitas vezes que as comunicações não são eficientes porque não tem um objetivo claro. As pessoas saem de uma reunião ou de uma conversa, de um feedback, enfim, de uma aula que seja, e não sabem qual é a mensagem, o que fica de tudo que foi falado. E isso vale também para esses excessos que nós vivemos também. Então, a pessoa lê uma matéria e acessa o perfil na rede social e assiste a televisão. Que mensagem que ficou de cada conteúdo que ela acessou? Então, esse é um ponto aí para a gente pensar em eficácia da comunicação, tem a ver com clareza, objetividade. Professora Vivian, a senhora tocou num ponto fantástico. Muitas reuniões que a gente participa no dia a dia, né, existem ali desvios, né, do foco da reunião, né? Então tem as conversas paralelas, às vezes tem um que gosta de filosofar um pouco a mais e realmente falta objetividade, né? E no final, quando as pessoas saem da reunião, é o que a senhora falou. Muitas vezes a pessoa pensa, mas o que foi decidido realmente? O quanto foi produtiva ou não essa reunião? Isso é muito comum hoje em dia no ambiente de trabalho, né? Muito comum e pior porque nesses tempos de home office, para alguns profissionais que estão nesse mundo virtual, existe um excesso de reunião. E as pessoas saem de uma reunião e engatam em outra, e acabam não se preparando quando vão conduzir uma reunião. E não é se preparar em termos de horas de preparação, muitas vezes são 5 minutos iniciais que você pode já abrir com o objetivo da reunião, cumprir o tempo da reunião, e aí essas conversas paralelas ou ideias que vão surgindo ali no grupo podem ser, não assim, silenciados, porque não é essa a ideia, mas trazer para o foco da reunião, talvez uma outra reunião para falar desse outro assunto que talvez não seja o fórum naquele instante. Então, essa preparação antes de começar uma reunião, uma apresentação, uma defesa de ideias, enfim, faz diferença, senão a gente fica meio que à mercê do que acontece naquele momento, à mercê das pessoas que podem querer desviar o assunto por vários motivos. Então, ter objetivo claro é essencial. Eu digo que até quando a gente coloca lá, né, um convite para reunião, que tal colocar o objetivo dessa reunião, a pauta, porque te força a pensar alguns minutos sobre o que você realmente pretende na reunião. E se é uma reunião, né? De repente, uma reunião que podia ser um e-mail, que podia ser uma mensagem no WhatsApp, em vez de marcar uma reunião para falar com as pessoas e tomar o tempo das pessoas, já que o tempo é tão precioso hoje em dia. Professora Vivian, batendo na tecla aí da comunicação eficiente, a senhora falou que seria bom até a pessoa deixar muito claro ali o objetivo daquela reunião, ensaiar um pouquinho também o que vai ser dito, os pontos que você deve dar um pouco mais de atenção durante a reunião. Falta um pouco desse preparo antes de cada pessoa entrar numa reunião profissional, professora? Sem dúvida. Eu digo que a pressa é inimiga da comunicação, porque a gente está sempre correndo, entra no modo automático de fazer as coisas, e isso vale para reunião, feedback, apresentação de ideias. Então, esse mínimo momento de preparação faz muita diferença.
Tem a ver também não só com treinar o que vai dizer, e eu até recomendo para os meus alunos de cursos e empresas, de fazer assim uma mínima preparação do início, porque o início a gente ganha as pessoas, ou a gente às vezes dá um tom que não era aquele que nós gostaríamos. Então, preparar, falar em voz alta faz alguma diferença, mas também eu estimulo muitas pessoas a usarem os post-its. Eu adoro post-it e acho uma ferramenta muito poderosa para a gente hierarquizar ideias. O que quer dizer isso? Basicamente, qual que é a mensagem que eu vou dizer nessa reunião, ou qual o objetivo dessa reunião? Coloco num post-it. Quais são os argumentos que eu vou usar para sustentar essa mensagem? Coloco esses argumentos, um em cada post-it, e vejo a sequência. Primeiro eu vou falar esse, depois eu falo esse, e o post-it ajuda a gente a mobilizar mesmo essa conexão mão-cérebro, sabe? De pegar o papel e mudar de ordem. E muita gente que faz os cursos de comunicação comigo depois me manda fotos, sabe? Ó, estão aqui meus post-its, olha, eles me ajudaram realmente. Isso tem a ver com essa mínima preparação de 5, 10 minutos que seja, para que você entre de uma outra forma em qualquer tipo de situação de comunicação, entrevista de emprego, negociação, e a gente às vezes vai meio que assim, deixa a vida me levar, deixa eu ver o que vai acontecer e eu me viro. E aí, se você tivesse se preparado um pouquinho antes, faria uma baita diferença na hora que vem as intervenções, os contra-argumentos e aquele momento de muita tensão, às vezes, no caso de uma negociação, por exemplo. Professora, quando nós falamos de uma reunião formal, algo ligado a trabalho, algo ligado a negócio, mesmo o improviso necessita de um pouco de antecipação, de estudo, de ensaio. Mesmo o improviso, é importante que a gente saiba com antecedência o que a gente pretende improvisar? Olha, bons improvisadores são aqueles que têm muitos anos de prática. Então, quando a gente vê uma pessoa improvisando bem, é porque ela já praticou, ela já vivenciou aquilo muitas outras vezes, com diferentes tipos de pessoas. Então, ela tem muito repertório para poder improvisar. Por isso, tem sim essa correlação entre um bom improvisador e uma pessoa bem preparada, em termos de conhecimento do assunto, ou em termos de já ter se exposto muitas vezes àquelas situações, e aí sabe o que pode acontecer, e sabe lidar mediante o que acontecer de forma inesperada. Então, sem dúvida, quando a gente pensa, eu vou improvisar, bom, vale se perguntar, você tem bastante repertório para poder improvisar? Você já tem traquejo para isso? E quanto menos você tiver repertório, mais tempo de preparação, para você realmente se sentir confiante e conduzir a sua argumentação de ideias, a sua sustentação oral, enfim, qualquer que seja o seu contexto. Mas, de fato, tem várias pessoas ilustres, conhecidas, que a gente fala, nossa, é uma pessoa que improvisa muito bem, mas ela tem anos e anos, chão de estrada aí para poder fazer esse tipo de improvisação. É o improviso que já foi muitas vezes ensaiado, né, professora? Exatamente. Professora, síndrome do FOMO. O que é isso? Explica isso para o nosso espectador, por gentileza. É uma sigla em inglês, como tantas outras que caem aí no gosto popular, né? Ou as pessoas acabam, enfim, usando nesse ambiente de negócios também. Então, FOMO é Fear of Missing Out. É, na verdade, o seguinte, eu tenho medo de perder as coisas. Então, o que eu faço? Eu assisto televisão enquanto estou ali no meu celular. A gente desbloqueia o celular muitas vezes por hora. Tem alguns estudos que têm apontado que a gente desbloqueia o celular umas 8 vezes por hora. Há quem aqui esteja nos vendo que talvez desbloqueie muito mais vezes do que isso, ou talvez muito menos, mas é uma média. Então, é essa sensação de que nós estamos sempre perdendo o bonde da história, sempre deixando de ver a informação mais atualizada, o último furo de notícia, e isso vai nos consumindo. Consequentemente, a gente faz como primeira atividade, às vezes, quando a gente acorda, ver o celular para ver as notícias, para ver as mensagens. A última coisa que as pessoas tendem a fazer também, às vezes, é olhar o celular e aí desligam e vão dormir. E isso impacta o sono, impacta a concentração. Muita gente também está no meio de uma reunião, no meio de um workshop, no meio de uma conversa e está ali o tempo todo mexendo em alguma outra informação na tela do próprio computador ou do celular. Então, tem gente que fala assim, mas eu sou multitarefa, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Mas os estudos vão mostrar que a gente não faz bem essas várias tarefas ao mesmo tempo. Então, é preciso focar. E tem atividades que demandam mais a nossa atenção, demandam mais da nossa cognição, né, do nosso cérebro. Então, vale a gente fazer uma coisa por vez, especialmente quando são atividades desse tipo, que demandam muito mais atenção e concentração. Professor, agora eu fiquei preocupado.
Eu, quando acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço, antes de qualquer outra coisa, é ligar o notebook. Eu costumo até brincar com os meus amigos que eu quero ver se o mundo não acabou. Então, eu preciso dar uma olhadinha ali no notebook. Isso é síndrome do FOMO? Não é uma síndrome do FOMO, mas é um comportamento que é associado a esse medo de perder alguma coisa. Na tua fala tem bem isso, né? Deixa eu ver se o mundo não acabou, deixa eu ver se tem alguma notícia bombástica. Claro que você está no jornalismo e sabe muito bem que as coisas acontecem e mudam do dia para a noite, muitas vezes. Mas é, sim, um tipo de traço comportamental dessa vida que a gente vive, de ultraconectividade, de muita informação, e essa sensação de que a gente está perdendo a última informação mais atualizada. Então, é bem comum. Eu também, quando acordo, já dou uma olhadinha no celular. Tenho tentado não fazer isso, mas não consigo. Às vezes, falar, deixa eu ver se tem uma mensagem de bom dia, pelo menos, para começar o dia de uma forma diferente. Mas, de toda forma, o que eu acho que é importante, mais do que se reconhecer nesses traços que eu comentei, é a gente tentar ver o que nos faz mal. Porque, de repente, ligar o notebook não te faz mal. Olhar o celular quando eu acordo não me faz mal. Mas talvez o que me faça mal, por exemplo, vou falar de mim aqui nesse caso, é a última coisa que eu fizer é olhar o celular. Então, eu tenho procurado ler livros que não têm essa tela brilhante nos nossos olhos, e aí isso acaba me deixando mais concentrada para o processo de dormir. Então, cada um de nós pode encontrar suas estratégias para minimizar essa sensação de ansiedade por olhar essa última informação do momento e avaliar também o que te faz mal. Uma estratégia que algumas empresas têm adotado é não marcar mais reuniões de 1 hora de duração, por exemplo, e sim de 40 a 45 minutos, porque assim você tem esses 15 minutos de tempo para poder fazer uma transição de uma reunião para outra ou de um trabalho para outro, acessar suas mensagens de fato e não ficar durante a reunião acessando tudo e qualquer coisa e não se concentrar no que está acontecendo naqueles 40, 45 minutos. Então, a gente tem que achar estratégias para lidar com esse FOMO, porque a gente realmente não vai conseguir dar conta de tudo. Por isso, também tem se falado muito em sermos curadores de nós mesmos. O Jim Stein já dizia isso e, enfim, falava isso brilhantemente em um dos livros dele, que chama A Era da Curadoria. Então, a gente ser curador é a gente fazer uma seleção. O que eu vou seguir nas redes sociais? Que fontes de informação eu acho que são mais crédulas ou que tem a ver mais com o que eu quero saber? Ou então, como é que eu organizo o meu dia para acessar conteúdos que façam bem para mim e não que me façam mal, que me gerem essa síndrome de ansiedade por buscar informação o tempo todo. Vivian Hill Stella, doutora em Linguística. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada, bom dia a todas e a todos. Bom dia, bom trabalho.